Então nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero pedir a você que abra em Josué, livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Vamos ler a palavra do Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Digam comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus. Quem tem a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, abra no capítulo 1 de Josué. Capítulo 1 de Josué. Quem tem orado pelo trabalho ali do Rio de Janeiro, diz amém. Ore por nós que estamos ali no Rio de Janeiro, viu, irmãos? Eu sei que o Brasil está em crise, não está fácil, mas o Rio de Janeiro atualmente, em matéria de crise, violência, é o pior estado brasileiro. A cada 1h30 acontece um tiroteio no Rio de Janeiro. A cada 1h30 acontece um tiroteio no Rio de Janeiro. As balas perdidas estão trançando no céu da cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está afundado e não tem aonde mais afundar. Não está fácil, mas nós estamos ali, a igreja de Deus está ali e o povo de Deus está orando. Então ore pelo Rio, ore pelo Brasil, ore pela pátria brasileira. A igreja precisa se conscientizar que precisa orar pelo Brasil. Vamos repreender esse demônio da corrupção que está levando este país ao caos. A igreja de Jesus precisa orar. A Bíblia diz que bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Quem tem orado pela pátria brasileira? Ore porque é preciso orar. Vamos ler a palavra. Josué capítulo 1, versículo 1, diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio e ao rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Amém? Amém? Levanta a sua Bíblia ou a sua mão. Fechem os teus olhos e diga assim: meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor, que é santa, é fiel, é verdadeira, é inerrante, é infalível e é digna de toda a nossa aceitação. Deus, esta palavra é uma semente
que caindo em boa terra, ela brota, cresce e frutifica. Senhor, que o meu coração seja esta boa terra, e caindo esta semente nesta boa terra, certamente ela vai brotar, crescer e frutificar. Senhor, eu sei que a palavra do Senhor, ela gera fé, que gera milagres, maravilhas. Senhor, o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Amém? Amém. Pode tomar o seu assento agora, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos melhorar isso aí para Jesus? Vamos. Eu quero ouvir palmas misturado com glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, eu vou ser rápido e quero simplificar a ministração desta palavra, ou seja, quero trazer uma palavra simples e objetiva para o seu coração. Todos nós conhecemos a história de Moisés. Como Moisés foi importante na tirada do povo de Israel do Egito. Como Deus usou Moisés para a retirada do seu povo da escravidão do Egito. Deus usou Moisés de uma forma extraordinária. Moisés foi talvez o maior vulto do Antigo Testamento. Moisés foi um grande legislador hebreu, usado por Deus para tirar Israel do Egito. Quando Moisés tira Israel do Egito, entre aspas, porque ele foi usado como um canal de Deus, Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito. Moisés tinha a missão de conduzir aquele povo através do deserto. Deserto é lugar de sofrimento, deserto é lugar de adversidade, deserto é lugar que passa por problemas ao atravessá-lo. E Moisés teria de atravessar o deserto para conduzir aquele povo até a cidade que mana leite e mel. Em meio àquela trajetória, em meio àquela caminhada pelo deserto afora, Moisés morreu. E quando Moisés morreu, aí veio Deus a Josué. Foi aí que o Senhor Deus veio a Josué e deu a Josué esta tremenda missão de conduzir aquele povo dali para frente até a terra que mana leite e mel. Moisés morreu, a multidão estava diante do Jordão, mas antes de atravessar o Jordão, Moisés morreu e Deus falou: Josué, agora é com você. Deus disse estas palavras a Josué. E quando Deus incumbiu Josué, entregou a ele a responsabilidade dele passar o Jordão e conduzir aquele povo até a cidade que mana leite e mel. Josué ficou assustado, porque Josué achou que a responsabilidade era muito grande. Ele sabia o quanto Deus usava Moisés e sabia da intimidade que Moisés tinha com Deus, da amizade que Deus tinha com Moisés e Moisés com Deus. Diante do Jordão, Josué, ele
recebe a incumbência de Deus para passar o Jordão e conduzir o povo até a terra de Canaã. Queridos irmãos, Josué viveu a maior parte da sua vida ao lado de Moisés. Quando Deus mandou Moisés ir ao Egito para retirar o povo do Egito, Josué ainda era muito jovem. Ele viveu dezenas de anos ao lado de Moisés, aquele grande homem manso, amoroso, paciente e humilde, chamado Moisés. Ele estava acostumado, sim, Josué estava acostumado a recorrer ao seu líder Moisés, sempre que ele tinha algum problema, sempre que ele tinha alguma dificuldade, sempre que ele via alguma situação adversa no meio do povo, Josué estava acostumado a recorrer Moisés, seu grande líder, para que Moisés resolvesse e tomasse as decisões cabíveis. Quando Deus fala com Josué que ele ia pegar a responsabilidade de Moisés e que Moisés era morto e que ele tinha de atravessar o Jordão, Josué, ele fica pasmado e ele diz: eu não sou capaz disso, Deus, por favor, não faça isto comigo. Dá para imaginar, prezados irmãos, o que passava na cabeça de Josué. Ele tinha de conduzir aquela grande multidão, ele tinha de conduzir aquela massa humana até a terra prometida. Porém, na sua frente estava um grande obstáculo: o Rio Jordão, que naquela época transbordava com uma grande enchente. Ele deve ter pensado: como é que eu vou fazer isto sem Moisés? Ele deve ter pensado: como é que eu vou atravessar esse Jordão sem a orientação de Moisés? Como é que eu vou resolver essas situações sem Moisés? Foi quando Deus veio para ele e Deus foi mais enfático, dizendo: Josué, Moisés morreu, Moisés não existe mais, Moisés está morto. Ou seja, não adianta você pensar nele agora. Agora, Josué, é você e eu. Agora é eu e você. E é você, Josué, que vai conduzir este povo até a terra. Se você confiar em mim, Josué, eu te ajudarei. Se você confiar em mim, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor? Deus entende as nossas fraquezas, Deus entende as nossas debilidades, e Deus entendeu Josué naquele momento, mas Deus orienta Josué. Deus fala: Josué, Moisés morreu, não adianta você ficar pensando nele, ele foi um grande líder, ele foi um exemplo para você, mas ele não existe mais. Agora é você e eu, Josué. É eu e você. E é você quem vai conduzir este povo até a terra. É você que vai passar esse Jordão. E se você confiar em mim, Josué, eu te ajudarei. Se você confiar em mim, Josué, assim como fui com Moisés, serei contigo. Se você confiar em mim, não te deixarei. Você está entendendo o que Deus está falando com você nesta manhã? Eu não sei o seu nome, não sei qual é o problema que você está enfrentando.
Eu não sei qual é o Jordão que está na sua frente. E você pode achar que é difícil você atravessar esse Jordão. Você pode achar que é difícil você resolver esse problema. Você pode achar que é difícil a situação que você está vivendo, que você está enfrentando. E talvez o inimigo seu e inimigo de Deus, nosso adversário que é Satanás, tem colocado na sua mente que é para você desistir, porque você não vai conseguir. É para você desistir dos seus sonhos, dos seus ideais, de suas metas, de seus planejamentos e de seus projetos. Talvez os seus castelos tenham ruído e desabado, e você acha que não pode reconstruí-lo. Deus está falando com você: se você confiar em mim, eu serei contigo. O negócio agora é contigo e eu, sou eu e tu. Se você confiar, eu serei contigo, não te deixarei. Aleluia. Se você pode glorificar o nome do Senhor, levanta a mão e glorifique o nome dele. Aleluia. Não pensa que você não pode, porque você pode. Deus é contigo. O Senhor falou com Josué: Josué, você precisa se esforçar. Josué só precisava ser esforçado, porque Deus não ajuda covarde. Por isso Deus falou com Josué: esforça-te. Por que Deus mandou Josué esforçar? Porque Deus não gosta de covarde. Deus não gosta de covarde. Pessoas que se entregam, pessoas que dizem eu não posso, pessoas que dizem eu sou um fracassado, pessoas que dizem eu sou um derrotado. Até parece que o seu Deus é um Deus diminuta, até parece que o seu Deus é um Deus pequeno. Antes que Josué se acovardasse, Deus falou: Josué, esforça-te. Não baixe a cabeça, levanta a cabeça. Deus não gosta de covarde. Quem gosta de covarde é Satanás. Quando Satanás pega um covarde, ele acaba de arrebentar com ele. Deus gosta de pessoas que dizem como Paulo disse: estufa o peito, olha para cima e diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ei, posso todas as coisas em Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus falou com Josué: tem bom ânimo e esforça-te. Ele precisava se esforçar, ele precisava ter bom ânimo, ou seja, mesmo diante das piores dificuldades, ele precisava crer na vitória, precisava crer que Deus era com ele. Assim é comigo e com você. Mesmo diante das piores dificuldades, mesmo diante dos piores problemas, mesmo diante das piores circunstâncias que a vida pode nos oferecer, nós precisamos crer que o nosso Deus é maior do que qualquer adversidade e que nele nós teremos a vitória. Nele nós teremos a vitória. Só se você crê, glorifica o nome dele. Aleluia. Na verdade, não era muito fácil para Josué. O povo estava abatido com a morte de Moisés. O povo estava desanimado com a morte de Moisés. O povo estava de luto com a morte de Moisés. E no sentido lógico, o povo tinha razão, porque o seu grande líder, o seu grande comandante estava morto. E o povo estava de luto. O povo estava triste. No sentido lógico, aquele povo tinha razão. E Josué, ele olha para a situação e diz: como é que eu vou conduzir esse povo?
Esse povo está triste, esse povo está de luto, este povo está decepcionado. Como é que eu vou fazer? E Deus começa a orientar Josué. No versículo 7, Deus está dizendo: tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a palavra que meu servo Moisés te disse, te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Deus estava orientando Josué. O que é que Deus estava dizendo com isto? Deus estava dizendo que de Moisés, Josué só precisava levar os ensinamentos. De Moisés, Josué só precisava levar o exemplo que ele havia deixado de fé, o exemplo que ele havia deixado de coragem, o exemplo que ele havia deixado de ânimo, o exemplo que ele havia deixado de uma vida submissa a Deus. O Senhor Deus, ele deu as coordenadas a Josué, e Josué seguiu a risca. Josué seguiu a risca, e o Senhor o honrou. E assim como o Senhor honrou Josué, o Senhor vai honrar você. Olha a palavra de Deus para você. Hoje é o dia da sua honra. Recebe esta palavra aí. Hoje é o dia da sua honra. Hoje é o dia da sua honra. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Mas o que foi preciso para Deus honrar Josué? Josué precisou seguir os ensinamentos de Deus. Ele precisou seguir as orientações de Deus. E ele recebeu e seguiu as orientações de Deus. Agora deixa eu perguntar: você tem se esforçado? Ou você tem se acovardado? Deus falou para Josué: esforça-te. E ele se esforçou. Você tem se esforçado ou tem se acomodado? Você tem seguido as orientações de Deus? Você tem seguido as orientações de Deus? Tem examinado a palavra do Senhor? Talvez nós temos confiado mais no homem do que em Deus, e do homem estamos esperando. E deixa eu falar com vocês: os homens decepcionam, Deus não decepciona. Os homens decepcionam, Deus não decepciona. Josué, ao receber a orientação de Deus e seguir na risca a orientação de Deus, ele passa o Jordão. Ele passa pelo grande obstáculo que estava na sua frente. O Jordão hoje para nós representa o medo, representa a angústia, representa a dor, representa os problemas, as dificuldades, as adversidades, as circunstâncias difíceis. Isto tudo nós temos de enfrentar nesta vida. São Jordões que estão diante de nós. E às vezes nós nos deparamos com essas situações e o inimigo coloca na nossa mente: está vendo? Você não vai conseguir. Você não vai passar por isso. Você vai ser derrotado. Você é um fracassado. Você é uma fracassada. Você vê o Jordão na sua frente e você não segue as orientações de Deus, você não se esforça, e o Satanás, ele coloca na sua mente que você já é um fracassado. É mentira do diabo. Você não é um fracassado, você não é uma fracassada, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus,
E um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é um fracassado, é uma pessoa forte, é uma pessoa valente, é uma pessoa corajosa, é uma pessoa que olha para o céu e diz: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode, o Senhor é contigo, Deus é contigo, pode crer que Deus é contigo. Eu aprendo aqui, queridos irmãos, algumas lições. Primeiro, Deus não abre de antemão o caminho à nossa frente. Essa é uma questão. Muitas vezes nós queremos que Deus abra de antemão o caminho à nossa frente. Mas não é assim que acontece. Somente à medida que nós damos cada passo é que o caminho vai se abrindo. Se nós ficarmos parados no tempo, o caminho não vai abrir. Deus não abre o caminho de antemão à nossa frente, mas somente na medida em que nós vamos dando os passos. Aí Deus vai abrindo o caminho. Tem gente parado querendo que Deus abra o caminho. Tem gente fracassado querendo que Deus abra o caminho. Tem gente que não se esforça querendo que Deus abra o caminho. Tem gente que não enfrenta querendo que Deus abra o caminho. Tem gente que não ora querendo que Deus abra o caminho. Tem gente que não vem para a igreja, não adora a Deus e está querendo que Deus abra o caminho. Tem gente que não levanta uma palha do lugar por merecer e quer que Deus abra o caminho. Deus não abre o caminho de antemão, Ele abre o caminho à medida que nós vamos dando os nossos passos. Ei, você pode glorificar a Ele? Aleluia. Outra lição que eu aprendo: Deus não promete ajuda antes do necessário. E às vezes nós contamos com a ajuda de Deus antes do necessário. Deus só promete ajuda quando necessário. Isso significa dizer o seguinte: aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Que negócio é esse? Se Ele te deu capacidade para você fazer, é você quem tem que fazer, não espera que Ele faça. Se Ele me deu capacidade para eu fazer, eu é quem tenho que fazer, não vou esperar que Ele faça. Deus não promete ajuda fora do necessário. Agora, quando necessário, conta com a ajuda dEle, porque você é dEle e Ele é seu. Oh, aleluia, pode glorificar o nome do Senhor. Terceira lição que eu aprendo. Deus não retira os obstáculos do caminho antes de chegarmos a eles. É outra questão. Nós queremos muitas vezes que Deus tira os obstáculos do nosso caminho antes de nós chegarmos aos obstáculos. Ele só tira os obstáculos quando você chega diante dos obstáculos. Quando chegamos ao extremo da nossa necessidade, aí está a mão de Deus. Aí está a mão de Deus. Aí o Senhor diz, está aqui registrado na palavra dele: conta comigo, meu servo, conta comigo, minha serva, eu serei contigo, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento, eu te levanto. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Muitos de nós esquecemos desses detalhes, a verdade é essa. Muitos se esquecem disso e estão sempre ansiosos por causa da necessidade e dificuldade que provém para o futuro. Esperam que Deus esteja aplanando e abrindo o caminho quilômetros à sua frente. E não é assim. Quando na verdade Deus promete fazer isto passo a passo, segundo
há necessidade. Aleluia. Precisamos, prezados irmãos, antes chegar às águas e entrar na sua correnteza, para então clamarmos pela promessa de Deus. Agora, antes de chegarmos às águas, já estamos esperando que elas se abram. O Mar Vermelho só se abriu quando Moisés tocou nele. E o Jordão só se abriu quando Josué tocou nele. Não tenha medo de enfrentar os problemas, não tenha medo de enfrentar as dificuldades. É quando você chega diante deles que o Senhor abre o caminho, o Senhor abre as portas, o Senhor te fortalece, o Senhor tira os obstáculos. Oh, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Você está entendendo o que Deus está falando nesta manhã? Josué estava numa situação muito delicada. O momento era de luto, o momento era de tristeza, o momento era de decepção, porque Moisés estava morto. Quem nunca sentiu uma tristeza na vida? Quem? Todos nós já sentimos. Aquela tristeza, aquela que chega a doer a alma, aquela tristeza consumidora que faz você chorar intensamente sem parar. Isto acontece quando nós estamos num momento delicado de nossas vidas, e todos nós passamos por esses momentos delicados, e às vezes ficamos tristes, e não é uma tristeza simples, mas uma tristeza consumidora que chega a doer a alma, aquela que nos fazem chorar intensamente. Na prática, quando isto acontece, a gente fica sensíveis, e independentemente do lugar em que estamos, sempre tem uma lágrima fujona querendo sair dos nossos olhos. Estamos sempre passando por esses momentos, e são circunstâncias que a própria vida nos oferece, e muitas delas inevitáveis, ou seja, temos de passar por isso. Vale destacar, prezados irmãos, que todo sofrimento nos trazem ensinamentos profundos. É só a gente analisar cada situação e confiar em Deus e superar cada situação. Às vezes o Senhor permite certas circunstâncias na nossa vida para avaliar a nossa postura diante dele e diante dos problemas. Nesses momentos difíceis da vida, o diabo aproveita para nos atormentar e para soprar nos nossos ouvidos que nada vai melhorar, que a coisa vai de mal a pior. Ele procura soprar nos nossos ouvidos tudo de ruim. Mas Deus está dizendo hoje, Ele está falando. No livro do profeta Isaías, no capítulo 41 e no versículo 10, o Senhor fala da seguinte maneira: não temas, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus.
Quem sabe você está passando por um momento desses que eu descrevi ligeiramente. Deus está falando para você: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E ele disse para Josué, e está falando para você: esforça-te e eu serei contigo. Ninguém vai te resistir se você botar a sua confiança no Deus que está falando com você nesta manhã. Aleluia! O mal não vai resistir, a doença não vai resistir, o inferno não vai resistir, Satanás não vai resistir, os problemas não vão resistir. Tudo que você precisa fazer, tudo que eu preciso fazer, tudo que nós precisamos fazer é nos esforçar, é ter bom ânimo, é seguir as orientações de Deus, é meditar na palavra de Deus, porque o Senhor nos orienta e Ele se revela através da sua palavra. Eu estou pregando para você, à luz da palavra de Deus, que a vitória é sua, que a vitória é sua. Ei, recebe aí que a vitória é sua. Recebe, a vitória é sua. Josué se esforçou. Josué seguiu as orientações de Deus. E Josué passou o Jordão numa época de cheia, numa época de enchente. No sentido humano, era impossível atravessar o Jordão naquela época do ano. E ele atravessou por quê? Porque ele seguiu as orientações de Deus. Ele se esforçou. Se você seguir as orientações de Deus, você será capaz de passar qualquer Jordão. Qualquer Jordão. Pode ter um Jordão diante de você. Eu não sei qual é o tipo de Jordão que está diante de você e impedindo você de chegar no lugar da vitória. Mas se você se esforçar e seguir as orientações de Deus, como Josué se esforçou e seguiu as orientações de Deus, assim como ele passou aquele Jordão, você vai passar esse Jordão. Pode ter certeza, você vai passar, vai passar, vai passar. Vai passar, vai passar. Se você crer, glorifica. Eu estou dizendo à luz da palavra: você vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Xandeclama labaxandarai. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Pode dar aplausos para Ele, Jesus, Ele merece, Jesus.